Graças a Deus, irmãos, estamos mais uma vez juntos, mais um culto, mais um domingo que estamos juntos. Hoje eu vou fazer um pouco diferente do que a gente vinha fazendo nas outras semanas. A gente está estudando sobre parábolas. Hoje vamos voltar lá no Velho Testamento, vamos fugir um pouco desse cronograma, dessa série que a gente está vendo sobre parábolas. Hoje nós vamos estar falando sobre Daniel. Se você quiser acompanhar a sua Bíblia, eu vou fazer a leitura bíblica em Daniel 3, do versículo 1 até o versículo 7. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias que viessem à consagração da estátua que o Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do salteiro, da gaita de fole e de toda espécie de música, prostrai-vos e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do salteiro e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aqui a gente viu uma passagem da Bíblia que todo mundo já ouviu falar, nem que seja um pouco, todo mundo já ouviu falar que Daniel e seus amigos foram lançados na fornalha. Aqui a gente nem chegou a fazer leitura na parte em que eles vão para a fornalha, mas todo mundo já conhece, e até para não deixar a leitura muito extensa, acabei focando mais nessa parte da ordem do rei, de que todos ali tinham que se ajoelhar, tinham que se prostrar perante a estátua dele, a estátua que ele tinha feito para ele. E a gente ouve essa história, eu no meu caso, desde pequenininho, cada um, mas todo mundo já ouviu essa história. E a gente fala, nossa, como Daniel é uma pessoa de Deus, é uma pessoa santa, que busca uma santidade, uma pessoa separada, santa no sentido de ser separada. Como Daniel é uma pessoa usada por Deus. E aí, ao mesmo tempo que a gente fala isso sobre Daniel, vem aquilo sobre nós, que eu também quero ser assim, eu também quero ser como Daniel, de ter essa mesma força que Daniel fez. Sendo bem sincero, a visão que eu tenho da igreja no cenário Brasil, assim, no cenário mundo, de uma forma geral, se alguém chegar para você, se alguém chegar para mim e falar assim, nega Jesus, eu tenho certeza que quase que 100% vai se recusar a negar Jesus. E se alguém nos ameaçar e falar que se nós não negarmos Jesus, nós vamos ser mortos ali, nós vamos ser torturados, e eu tenho quase certeza de que 100% vai permanecer firme e não vai acabar negando Jesus e caindo ali naquilo que estão pedindo para que a gente faça. Porque é algo direto. É algo direto falando, vai e nega Jesus. Como era aqui no caso de Daniel, vai e se prostra perante a estátua. Eu não consigo imaginar, de verdade, eu não consigo imaginar uma pessoa que é cristã de verdade indo ali e se ajoelhando na frente da estátua do Nabucodonosor, ou na estátua de qualquer coisa. Eu não consigo imaginar isso. Isso eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar uma pessoa que é cristã, uma pessoa que aceitou verdadeiramente Jesus, pegando quando alguém ameaçar ela e falar nega Jesus, ela fala, beleza, eu nego Jesus, quem é Jesus? Eu não consigo imaginar isso. Quando é algo direto assim, nós temos mais força, nós temos mais garra, nós temos
uma coragem maior. Só que nem sempre, na verdade, a grande maioria das vezes que nós vamos ser tentados, não vai ser de uma forma direta, assim como foi com Daniel. Ali o que vinha sendo tratado era que Daniel tinha que se ajoelhar, Daniel, seus amigos e todos ali tinham que se ajoelhar, tinham que se prostrar perante a estátua do Nabucodonosor. E ali gerando o pecado da idolatria. E vamos pensar agora no começo só sobre idolatria mesmo. Eu acho que ninguém aqui, de verdade, acho que ninguém que está ouvindo essa mensagem tem o pecado de idolatria, de colocar ali vários santos, de agir da forma que acha que deve agir, e colocar ali, acender velas, e eu não consigo imaginar que seja esse seu caso, porque isso é algo que na igreja vem sendo sempre ensinado, que você não deve ter idolatria, que você não deve ter imagens de escultura, que você não deve ter santos. Então isso a gente vem ouvindo, a vida inteira a gente vem ouvindo sempre isso. Mas idolatria vai muito mais, se estende muito mais do que simplesmente você se curvar, você se prostrar perante uma estátua, você acender uma vela ou algo do tipo. Outros pecados, pensem em outros desejos, outras atrações, outros prazeres. Imagina que você tem um evento, uma festa ou algo do tipo, no mesmo horário que o do culto. No mesmo horário do culto. Você tem uma festa de aniversário, que não é algo errado. Tranquilo, você ir numa festa de aniversário sem problema algum. Mas é no mesmo horário do culto. E aí você tem que tomar uma decisão. O que você vai fazer? Você vai pro culto ou você vai para a festa de aniversário? Qual é a decisão que você toma? E eu não estou nem falando que você tem que estar no culto todo domingo. Sempre, sem exceções. Não, você pode viajar, você pode, num momento ou outro, não estar ali por alguma coisa que acontece. Mas de uma forma geral, se a cada 4 cultos que nós temos no mês, você aparece em um, 4 domingos que nós temos no mês, você aparece um domingo na igreja, os outros 3 domingos você colocou algo no lugar que era o lugar do culto. É a mesma coisa que se Daniel tivesse prostrado ali perante a estátua de Nabucodonosor. O que significa e por que é errado o pecado de idolatria? Porque nós estamos colocando, quando cometemos o pecado de idolatria, algo ali, o santo, a imagem no lugar de Deus. E sempre que nós colocamos algo no lugar de Deus, nós estamos cometendo essa mesma idolatria. E nós podemos colocar eventos, nós podemos colocar pessoas, nós podemos colocar até nós mesmos. Às vezes o meu desejo, às vezes a minha vontade, aquilo que me atrai eu coloco superior ao que é o lugar de Deus. E eu prefiro fazer aquilo que aparentemente é bom para mim, aquilo que me atrai, do que fazer aquilo que eu realmente preciso, realmente aquilo que eu devo fazer, que é estar no lugar da casa do Pai. E não necessariamente na igreja ali só no domingo, mas viver em santidade, viver em comunhão com Deus. Toda vez que nós colocamos algo acima de Deus, nós estamos praticando o mesmo pecado que Daniel iria praticar ali. Mesma coisa. E se a gente vê a história de Daniel, o que Daniel mais teve ali foi tentação, foi oportunidade para pecar. O que mais Daniel teve foi oportunidade para pecar. Mas Daniel, ele escolheu permanecer em santidade. Ele escolheu permanecer vivendo aquilo que era o que Deus tinha para a vida dele. Daniel, ele escolheu, em hipótese alguma, deixar de fazer aquilo que era a ordem de Deus para a vida dele. Daniel, ele teve a escolha de viver aquilo que era a vontade de Deus. De hipótese alguma se prostrar perante outro homem. Se prostrar perante algo que não fosse Deus. E não foi fácil, Daniel. Para Daniel não foi fácil, para Daniel, para os seus amigos. Não foi fácil para ele passar por tudo aquilo. E ele tinha sim vontade. Ele tinha vontades. Logo no começo, quando Daniel chega na Babilônia,
quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, e é oferecido ali para ele um banquete que o rei estava fazendo, e os manjares do rei. E por mais que Daniel soubesse ali, vamos estar falando só de comida mesmo, que aquela comida não era saudável, desconsiderando parte de comida ser consagrada a santos, sem considerar essa parte, só de comida mesmo. Imaginando que Daniel sabia que ele não devia comer aquela comida, porque aquela comida simplesmente ia fazer mal para ele. E ele deveria comer uma comida mais saudável. Você acha que Daniel ali não teria tido uma vontade de comer aquela comida que era mais atrativa? Você, no seu caso mesmo, coloca ali uma salada de beterraba e uma feijoada, ou um lanche do McDonald's, ou uma pizza. O que você ia escolher? A beterraba ou a outra opção? A outra opção é mais chamativa. A outra opção é mais gostosa. O cheiro da outra opção já chama mais atenção. Daniel, ele teve tentação atrás de tentação. Ele teve oportunidade para pecar atrás de oportunidade para pecar. Mas ele permaneceu firme ali. Ele permaneceu fiel ali no que era o caminho que Deus tinha trilhado para a vida dele. A gente está vendo também aos domingos à noite pregações sobre Atos. Atos, a gente ouve assim, pelo menos eu tinha assim uma ideia assim de Atos, que era um livro, era o nome do livro assim, da carta, mas eu não conseguia entender assim que Atos estava falando que eram acontecimentos que os apóstolos faziam. Simplesmente podia trocar ali o nome do livro, o nome da carta. E ao invés de ser Atos dos Apóstolos, podia ser coisas que os apóstolos faziam. Podia ser exatamente esse livro, e no começo eu não conseguia ter essa ideia e entender o que significava o livro de Atos. O livro de Atos, ele não acabou. Ele nunca vai acabar. Nós continuamos vivendo o livro de Atos. Nós não somos apóstolos como eram os apóstolos no tempo de Jesus, mas nós continuamos sendo apóstolos de Jesus. Nós continuamos sendo seguidores de Jesus, nós continuamos sendo servos de Jesus. Nós temos que continuar agindo, nós temos que continuar escrevendo o livro de Atos, não literalmente escrevendo, mas dando continuidade às ações dos apóstolos. Por mais que Daniel não fosse apóstolo, a gente sabe disso, mas ali ele estava no papel ali, que era como se fosse um apóstolo, de estar ali sendo o homem de Deus, de estar ali vivendo o que era que um homem de Deus tinha que viver. Quero te fazer uma pergunta agora, e você com sinceridade responda, se você é um homem, se você é uma mulher de Deus. Se a sua resposta foi que sim, que se você se considera uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus, você tem exatamente a mesma função que Daniel tinha. Exatamente a mesma função que todos os apóstolos tinham, que é de assumir o papel de servo de Deus. E não foi fácil para Daniel, não foi fácil para ninguém na Bíblia, não foi fácil para ninguém na história da humanidade permanecer vivendo em santidade, permanecer vivendo aquilo que era que Deus tinha para a vida. E eles passaram por muitas dificuldades, passaram por muitos problemas, passaram por muitas tempestades, mas no final de toda tempestade tem o arco-íris, e o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o povo, com a terra, com nós. Arco-íris, esse é o significado do arco-íris. Aliança de Deus com nós, esse é o significado do arco-íris. E no final de toda tempestade tem um arco-íris. E Daniel ali permaneceu firme, permaneceu focado no que era o que Deus tinha ordenado para ele, que era não se prostrar perante nada, não se prostrar perante ninguém. E Daniel, ali na Babilônia, ele vai pagar por não ter se prostrado. Ele vai receber uma consequência daquele ato dele, que é o momento da tempestade que eu falei. Mas da mesma forma que a tempestade veio, o arco-íris veio no final da tempestade. E se nós escolhermos vivermos em santidade, se nós escolhermos viver os planos de Deus, aceitar os planos de Deus para a nossa vida, não questionar, mas sim aceitar, não entender, mas aceitar o que é que Deus
tem para a nossa vida. Muitas vezes nós vamos passar por consequências ruins por causa disso. Da mesma forma que Daniel foi jogado ali na cova dos leões, aqui nesse caso que Daniel foi jogado na fornalha, tudo isso porque ele permaneceu ali vivendo que era plano de Deus, permaneceu em obediência a Deus. Nós também vamos passar por isso. Talvez não diretamente, não literalmente ser jogados numa fornalha, ser jogados numa cova de leões, mas nós vamos passar por situações que vão ser semelhantes a isso. Que pela nossa fidelidade, pelo nosso compromisso com Jesus, nós vamos passar por problemas. Pessoas vão querer se afastar de nós, nós vamos ter que abrir mão de desejos nossos, nós vamos perder oportunidades, talvez de emprego, oportunidades de relacionamento, oportunidade de qualquer coisa, nós podemos passar por isso. Mas no final, nós podemos até ser jogados na cova dos leões, mas Deus vai tampar a boca dos leões. Nós podemos ser jogados na fornalha, mas Deus vai fazer o fogo não te queimar. Vai fazer o fogo não te consumir. A gente vai passar por problema, isso é um fato, a gente vai passar por problema sim. Mas Deus, Ele está à frente disso já. Daniel ali indo para a cova dos leões, indo para a fornalha, por mais que ele falasse que ele estava tranquilo, que ele estava em paz ali, ele era humano. Com certeza passava ali um medo sobre ele. Imagina você caminhando para uma fornalha, você caminhando para uma cova de leões. Por mais que você estivesse em paz, sabendo que você está fazendo aquilo por Jesus, você ia estar com medo. Mas Daniel foi. E mesmo com medo, Daniel foi. E passando ali pela tempestade, a gente com medo do que está acontecendo, com medo dos acontecimentos ocorridos na nossa vida, nós vamos estar ali. Nós devemos estar ali no caminho que Jesus trilhou para a nossa vida. A gente sempre ouviu, a gente sabe que Deus é temporal. Deus não está preso no presente, não está preso no passado, nem no futuro. Então o que a gente está vivendo hoje, para nós, essa é a realidade. Mas o nosso futuro já é real nas mãos de Deus. E Deus já tem planos para o seu futuro. Deus já desenhou o seu futuro. Cabe a você agora seguir o que Ele desenhou. Permanecendo, vivendo nos caminhos dEle. Permanecendo, seguindo a vontade dEle. Permanecendo, sendo obediente a Ele. Muitas vezes a gente vai ter vontade de pecar. Todo dia quase a gente vai ter vontade de pecar. E algumas vezes a gente vai pecar. Mas eu falei na semana passada que existe ali uma diferença entre pecado planejado e pecado que acontece por acaso. Pecado planejado, eu quero dar um exemplo aqui da Bíblia mesmo de Jonas. Jonas, ele queria ir para Tarsis. Jonas não queria ir para Nínive. Deus tinha ordenado ele para Nínive, ele fala, não vou para Tarsis, vou fazer o que é a minha vontade. E Deus age, Deus faz as coisas acontecerem e Deus coloca Jonas de novo no caminho. E eu, quando era pequenininha, como muitas crianças, eu tinha uma dificuldade para orar e eu orava como se fosse uma reza assim. Todo dia eu orava exatamente a mesma coisa, obrigado Deus por meu dia de vida e em nome de Jesus, amém, quase que isso. Mas nessas rezas, nessas orações que eu repetia ali quando era criança, uma das coisas que eu sempre falava era pedir perdão pelos meus pecados e pedir ajuda para que Deus não me deixasse pecar. E como uma decoração, uma decoreba que eu fiz ali quando era criança, repetia aquilo todas as vezes. Mas preparando essa mensagem eu lembrei disso. Daquilo que eu falava quando era pequenininho, quando era criança e nem sabia orar direito, mas eu falava aquilo todos os dias. Que Deus nos ajude a não pecar contra Ele. Pedindo para que Deus não permita eu pecar contra Ele. E por mais que fosse uma oração decoreba ali, fosse uma oração de criança, tem uma profundidade muito grande que eu mesmo não entendia naquela época. Mas hoje eu entendo que nós não simplesmente temos que pedir perdão pelos nossos pecados, mas sim pedir para que Deus nos liberte de não pecar contra Ele.
Deus esteja nos protegendo, esteja nos não permitindo pecar contra Ele. E da mesma forma que Deus livrou Jonas de ir para um lugar que não era o que Deus tinha colocado para a vida dele, se nós buscarmos, se nós pedirmos, Deus é fiel para nos livrar do pecado. Que nós possamos estar quase desviando, saindo do caminho, mas Ele, como pastor, Ele vem e puxa de volta para o caminho. Esse é o papel dele, isso é quem Ele é. E concluindo a mensagem, talvez você não seja idólatra, talvez você, numa situação real ali, numa situação evidente assim, numa situação clara, você não negasse Jesus, você não caísse em idolatria. Talvez você, numa situação clara, você não fizesse isso. Mas todos os dias, o pecado da idolatria é colocado à sua frente. Todos os dias. É colocado à sua frente. Tentações para você se colocar no lugar superior ao de Deus. Você colocar os seus filhos no lugar superior ao lugar de Deus. Você colocar o seu marido, a sua esposa no lugar superior ao de Deus. Você colocar os seus pais. Você colocar sua família, seu emprego no lugar de Deus. E vai ser difícil. Vai ser difícil muitas vezes a gente não colocar nada no lugar superior ao de Deus. Mas vai ser difícil, vai ser difícil. Nós podemos passar por situações que nós vamos estar ali semelhante como se fosse numa cova de leões, semelhante como se fosse numa fornalha. Isso vai acontecer, isso é real. Mas nem que a gente tenha que ir para a fornalha, nem que a gente tenha que ir para a cova dos leões, a gente não vai estar sozinho ali. A gente vai estar com Deus. Jesus vai estar ao nosso lado. E a gente pode estar até ali queimando, mas o fogo não vai nos consumir. A gente pode estar ali aos lados dos leões, mas os leões não vão me atacar, não vão nos atacar, porque nós estamos ali protegidos por Jesus. Nós não estamos sozinhos, nós nunca vamos estar sozinhos. A partir do momento em que você tomou a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca mais vai estar sozinho. O Espírito Santo já habita em você. E jamais, nunca, não importa o que aconteça, você vai estar sozinho. Você pode estar na fornalha, você pode estar na cova dos leões, você não vai estar sozinho. Deus está no controle, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que está acontecendo na sua vida e Ele já sabe o que isso vai resultar. E pode ter certeza que os planos dele são muito maiores do que aquilo que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar. E tudo que Ele faz vai ser para o nosso bem. Vai ser para o nosso bem. Vai ser para que cada vez mais nós sejamos semelhantes a Ele. Que nós estejamos disponíveis. Que nós estejamos como um vaso, deixando Ele fazer o que quiser da nossa vida. Que nós não coloquemos nada nem ninguém acima do lugar dele. No lugar dele, semelhante a dele. O que é dele é só dele. A nossa vida é só dele. Eu falei também algumas semanas atrás sobre dízimo, sobre oferta. Que sim, temos que ofertar para a igreja, mas Deus não quer 10% do seu salário. Deus não quer só isso. Deus não quer uma oferta para a igreja. Deus quer a sua vida, 100% dela. Que você seja disponível a entregar ela para Deus. Que você entregue tudo que você tem para Ele. Que você entregue a sua vida, que você não coloque nada no lugar dele, não coloque nada superior a Ele. Não importa se é família, não importa se é emprego, não importa o que seja. Não importa se é prazeres do mundo, não importa o que seja. Que você nunca ame nada nem ninguém mais do que você ama Jesus. Eu falei também algumas semanas, voltando algumas coisas que aconteceram em outras mensagens, que não existe um versículo dizendo que faz a sua parte, que Deus faz a dele. Mas a Bíblia é um contexto dizendo isso o tempo inteiro. Faz a sua parte. A sua parte é permanecer no caminho que Ele já desenhou para você. É só você seguir no que Ele já desenhou para você. É só você permanecer seguindo aquilo que Ele estabeleceu para sua vida. Pode ter certeza que Ele vai fazer a parte dele. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós queremos te pedir, principalmente, para que o Senhor esteja nos livrando do pecado. Para que o Senhor não esteja nos deixando cair em tentação. Que nós estejamos sendo firmes, que nós estejamos sendo fortes, e
Que nós possamos ser ousados para dizer não ao pecado. Que em hipótese alguma nós coloquemos nada nem ninguém no lugar superior ao teu, no lugar semelhante ao teu. O que é teu é somente teu. A nossa vida é somente tua. Nossa vida é habitação, é o lugar de habitação onde o Senhor habita. E que nada nem ninguém venha ocupar esse lugar que é teu. É teu por garantia. É teu por merecimento. Pelo teu sacrifício há mais de 2000 anos atrás. É teu esse lugar. E que nós não coloquemos nada nem ninguém nesse lugar que é teu, Jesus. Em seu nome nós te pedimos isso. Amém.